Pessoal, vamos começar falando sobre os princípios dos agentes químicos, tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, o que acontece? Quando a gente está falando de controle microbiano por agentes químicos, a gente vai dividir esses agentes químicos principalmente em antissépticos e desinfetantes. Os antissépticos são aqueles agentes que a gente pode utilizar em tecidos vivos, tá? Por exemplo, antisséptico bucal, né? É um tipo de agente de controle químico do crescimento de micro-organismos. Você utiliza para inibir o crescimento dos micro-organismos cariogênicos ou que causam periodontite, enfim. Os desinfetantes são utilizados em superfícies inanimadas, ou seja, no chão, nas superfícies de trabalho médico, nas bancadas dos laboratórios, enfim. Então, existem esses dois tipos principais. Nem sempre com esses agentes a gente consegue obter a esterilidade. Então, é muito importante a gente entender sobre os termos, né? De o que é estéril e o que não é estéril. O objetivo da utilização desses antimicrobianos, vou pegar meu pointer aqui para vocês ficarem mais interativos junto comigo, nem sempre reduz a população microbiana a níveis que a gente entende como seguros. Por exemplo, a esterilidade de 100%, mas reduz essa população para que a gente não contraia tantas doenças quanto a gente estava imaginando. Além disso, muitos desinfetantes e antissépticos conseguem remover as formas vegetativas dos patógenos, ou seja, conseguem neutralizar aqueles micro-organismos que não estão em uma forma de resistência, como de esporos, tá bom? Então, geralmente os desinfetantes e antissépticos, eles conseguem isso. Mas, professora, existe algum agente químico que pode provocar a esterilização? Sim, e a gente vai entender um pouquinho sobre eles. Então, vamos ver os efeitos desses agentes químicos sobre o crescimento microbiano. A gente tem aqui 3 curvas, né? Na verdade, 3 gráficos que mostram para a gente um controle bacteriostático, bactericida e bacteriolítico. O que é que isso quer dizer? Quando a gente tem o bacteriostático, isso quer dizer que a gente tem a parada de contagem de crescimento dessas células. Inibe o crescimento sem que haja morte. Atuam principalmente na síntese proteica. Então, o micro-organismo, ele continua, aquela população microbiana continua viva, entre aspas, né? Só que nem todos os micro-organismos conseguem se proliferar. Então, a taxa de morte e a taxa de sobrevivência acabam, né, se anulando. E aí a gente tem uma parada no crescimento da população microbiana. Quando é bactericida, não. Quando a gente tem um agente bactericida, ocorre morte das células. Porém, essa morte não acontece na forma de lise celular, né? Geralmente, esses antibacterianos, eles se ligam fortemente a alvos celulares, alvos moleculares dentro da célula, sem causar a quebra dessa célula. Por isso, a gente ainda consegue contar as células, mesmo que elas estejam mortas. E o agente bacteriolítico é aquele que, além de matar, destrói, né, aquela conformação celular. Então, ele consegue causar lise nas células. Então, diferentes tipos de antibacterianos, e isso serve também para antimicrobianos farmacológicos, né, não apenas nesses agentes químicos, tem ação bacteriostática, bactericida e bacteriolítica. É importante entender esses aspectos antes de a gente passar a explicar a forma de inibição. Quais são os critérios, né, para a escolha de um agente químico? A natureza do material a ser testado, as características dos micro-organismos que vão estar envolvidos ali naquele ambiente para que sejam neutralizados e as condições ambientais. O material que vai ser tratado, se ele for um material mais sensível, se for um material que não resiste a certos produtos químicos, nós temos que ter alternativas. Além disso, esse agente químico ele tem que ser adequado a neutralizar diferentes tipos de
espécies microbianas. A gente sabe que existem fungos, vírus, protozoários, bactérias, todos microscópicos. E aí a gente precisa ter agentes químicos que sejam adequados para cada um. E as condições ambientais estão relacionadas principalmente à natureza dos materiais que estão dispostos ali, de como é essa bancada, de que material é feita essa bancada, de que material é feito esse aparato médico, e se tem ventilação, se não tem ventilação, se é um ambiente onde tem paciente, se é um ambiente de centro cirúrgico. Então, tudo isso vai determinar os critérios de como escolher esse agente químico. Além disso, o agente químico ele precisa ter alta toxicidade para os micro-organismos e ser inócuo para homens e animais, ou seja, não causar danos para as pessoas nem para o meio ambiente. Isso aqui é muito difícil de a gente conseguir, mas dependendo da concentração que a gente utilize, a gente consegue, tá? É ideal que ele seja solúvel em água, para facilitar todo o processo de limpeza e de utilização e de solubilização. Ser estável e não ter tanta afinidade com a matéria orgânica, porque nós somos matéria orgânica, né? Exudatos são matérias orgânicas, fluidos corporais. Então, é importante ter esse conjunto de características para a gente ter um agente químico ideal. E quais são os tipos de agentes químicos? São os agentes que eu vou trazer para vocês. Alquilantes, os fenóis e os derivados fenólicos, as biguanidas, eu trouxe como exemplo a clorexidina, os halogênios, que são principalmente os compostos que contêm iodo e contêm cloro, os peroxigênios, onde estão o peróxido de hidrogênio e o ácido peracético, que são muito utilizados na parte, né, de controle microbiano em hospital. A gente tem todos esses sendo utilizados basicamente no ambiente hospitalar, mas só deixando claro que esses também podem ser utilizados. Os álcools, tanto etílico quanto isopropílico. Corantes, como cristal violeta e azul de metileno. Eu não vou entrar muito nesses corantes aqui, apenas quando a gente for falar da cloração de Gram. E metais pesados também podem causar o controle microbiano, tá bom? Então, vamos começar a ver esses diferentes tipos de agentes. Vamos falar sobre os tensoativos e a lavagem de mãos, tá bom? Eu não dividi essa parte aqui. Uma parte dos tensoativos não está descrita aqui, mas eu vou precisar falar. E vou falar depois dos álcools, né? Para essa parte de higienização de mãos, ok? Vamos para os tensoativos. Os tensoativos nada mais são do que, entre aspas, os sabões, né, que a gente tem. São aquelas moléculas detergentes de caráter anfifílico, que tem uma porção polar e uma porção apolar, vocês já conhecem muito bem. É capaz de formar micelas que captam a gordura, né, e acabam ajudando aí na limpeza. Então, quando a gente tem uma panela muito suja de gordura, quando a gente tem a mão muito engordurada e a gente passa um detergente, a gente sente que toda aquela gordura sai. Isso é porque o detergente ele tem essa conformação aqui molecular que acaba captando essas gorduras e facilitando a apreensão desses lipídios. Então, quais são as propriedades dos tensoativos? Eles reduzem a tensão superficial e interfacial dos líquidos e têm atividade emulsificante, espumante e dispersante. Por isso que a gente consegue fazer a higienização e alguns deles a gente consegue ver as espuminhas, né? Ocorre a formação de micelas que captam essa gordura que está na superfície da nossa mão ou que está em aparatos médicos. São excelentes detergentes, como eu falei para vocês, e podem ter tanto origem natural quanto sintética. Micro-organismos conseguem produzir tensoativos, assim como a indústria química também consegue fazer excelentes detergentes. Esses tensoativos podem ser aniônicos, catiônicos ou não iônicos. E o sabão, propriamente dito, ele tem pouco valor antisséptico, mas ele é importante na remoção mecânica daquelas sujidades,
certo? Ele não é um antisséptico químico forte, mas mecanicamente, para remover as sujidades, ele é bastante importante, principalmente porque tira essa gordura das mãos, e na gordura das mãos a gente sabe que pode ficar aí vários tipos de resíduos, sujidades, micro-organismos, enfim. Os detergentes possuem um ânion molecular que reage com a membrana plasmática dos micro-organismos, atuando, portanto, num amplo espectro de micro-organismos e não são tóxicos. Isso quer dizer o quê? Que os detergentes eles conseguem agir e atingir a célula microbiana através da disrupção da membrana. Por quê? A membrana celular ela é formada de lipídio, uma bicamada lipídica. Então, esses detergentes, eles conseguem quebrar essas bicamadas lipídicas. Alguns vírus envelopados, também têm essa mesma propriedade. Ao redor da parte mais interior desse vírus, a gente tem um envelope, e esse envelope é uma bicamada lipídica e também é desagregado. Sem esse envelope, o vírus perde a sua atividade. Então, o vírus coronavírus, ele é um desses vírus. Então, por isso que é importante a lavagem de mãos com detergente e também a utilização de álcool, porque esses agentes conseguem quebrar essas bicamadas lipídicas e provocar aí a neutralização do agente, ok? Agora eu vou falar para vocês, gente, do procedimento de lavagem de mãos padrão. Quais são os movimentos que a gente tem que fazer e quais são os movimentos que a gente não pode esquecer. Então, inicialmente, a gente começa lavando as mãos com água, abre a torneira e molha as mãos e aplica o sabão. De uma forma preferencial que seja o sabão líquido, que ele é de mais fácil utilização e mais fácil controle. Deve-se esfregar a palma das mãos, palma com palma, e lavar também o dorso das mãos com a palma, né? Ficar limpando aí essa palma com o dorso, tanto no movimento para frente quanto para trás. Geralmente apenas para frente, como se estivesse tirando a sujeira, mas sem esquecer de limpar toda a extensão das mãos. É importante esfregar também os espaços entre os dedos e o dorso dos dedos também, como tem mostrando aqui nesses outros passos. Depois, a gente precisa limpar os polegares repetidamente e limpar as polpas digitais. As polpas digitais são as pontinhas dos dedos e as unhas. Nessa região, ocorre também a formação, né, de sujidades. Então, a gente tem que lembrar dessas mãos, assim como o polegar, que geralmente é esquecido, tá bom? Enxague as mãos, evitando a formação de respingos e seque com papel toalha. Use também o papel toalha para fechar a torneira, caso você não consiga fechar com o ombro, com o cotovelo, na verdade com o ombro não, com o cotovelo, né, com o braço. E aí as suas mãos estão limpinhas. Aqui eu tenho um vídeo para vocês. Esse vídeo é o vídeo de lavagem de mãos, tá bom, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês como ele é. Bom, pessoal, para lavar as mãos, inicialmente a gente precisa de preferência sabão quente, né? E aí a gente vai espalhar todo esse sabonete para as mãos. Espalhando esse sabão, a gente também precisa começar a lavar nos espaços interdigitais entre os dedos. Depois a gente vai esfregar o dorso da mão, faremos isso nas duas mãos, elegemos a mão, bem como lavaremos também os pés, sempre fazendo movimentos como seja você retirar as suas. Depois que a gente lavar, a gente tem princípio de transformação as polpinhas dos dedos, né? Essas polpas digitais, elas têm uma sujeira, assim como nas unhas. Então, precisa dar um reforço aí nesse movimento, como vocês estão vendo, como se fosse uma tarde. Então, você lavar os pés, não vamos esquecer. E aí, sem tocar,
fechar. Veja foi destacou a toalha não se reciclar. Vamos chegar. E é isso, pessoal. Você encontra aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, pessoal, como vocês viram, aqui a gente tem os mesmos passos que eu demonstrei para vocês nos slides passados. Eu trago mais algumas informações importantes. É preciso retirar todo tipo de adorno que você esteja utilizando no momento, certo? Então, pulseira, anel, relógio, precisa ser retirado. E o procedimento de lavagem de mãos, ele deve ser realizado ao chegar no laboratório e ao sair, e sempre que você identificar a sujidade nas suas mãos. Então, você deve lavar as mãos ao longo do dia. Não só apenas na entrada e na saída, mas na entrada e na saída é imprescindível. Abrir a torneira e molhar as mãos sem encostar na pia, é muito importante esse fator, para que você não pegue nas sujidades da própria pia. E a quantidade de sabão que vocês vão colocar é de 3 a 5 ml. Esse sabão, como eu falei, deve ser líquido e hipoalergênico. Esse momento de ensaboar as mãos dura de 30 a 15 segundos no mínimo, certo? Então, vamos utilizar sempre 30 segundos, até 30 segundos no próprio procedimento inteiro, né? Friccionar aqueles movimentos que eu falei para vocês: palma, dorso das mãos, espaços interdigitais, articulações, que é o punho, né? Polegar, extremidade dos dedos. E caso você esteja utilizando escovas, deverá ser com bastante atenção para retirar as sujidades e para você não se machucar. Os antebraços também devem ser lavados. Enxaguar as mãos e antebraços em água corrente, retirando totalmente o sabão e não gerando tantos respingos. Enxugar as mãos com papel toalha e fechar a torneira utilizando ou um pedal, ou um cotovelo, ou um papelzinho também, mas nunca utilize as mãos para fechar aquela torneira, porque você utilizou a mão para abri-la e sua mão estava suja. Se você fechar aquela torneira ao final do procedimento, todas aquelas sujidades vão para sua mão novamente. Então, temos aí, agora, outros agentes fora os tensoativos. Então, vamos entender um pouquinho dos álcools, que também fazem parte do processo de higienização de mãos e está muito em voga hoje. O modo de ação do álcool, tanto etílico quanto propílico, é desnaturação proteica, atuam na desnaturação de proteínas dos micro-organismos e atuam como solvente de lipídios, lesionam as membranas lipídicas. Quem tem membranas lipídicas? As bactérias, algumas formas vegetativas de fungos, vírus envelopados, além de ajudar também na remoção mecânica dessas sujidades. Eles são eficientes quando numa relação entre 60% e 90% de composição, né, junto com outros compostos. Tem ação tanto bactericida quanto fungicida e também pode neutralizar vírus. Atuam também em células de Mycobacterium tuberculosis, tá bom? Que é o causador da tuberculose. Aplicação prática: promove a desinfecção de níveis baixos a intermediários, tá bom? E é mais indicado para a desinfecção de artigos e superfícies devido à sua facilidade de evaporação. Porém, também pode ser utilizado em superfícies animadas, né, como mãos, que a gente utiliza sempre no laboratório e no hospital. Então, esses álcools, tanto etílico quanto propílico, geralmente são incompatíveis com alguns elementos, tais como acrílico, borracha e tubos plásticos. Vocês percebam que quando a gente passa, é como se esse material ficasse fosco. Então, tem que ter cuidado na higienização, porque pode não ter uma ação desejada e possa estragar aquele equipamento. O álcool etílico, ele tem maior ação germicida, menor custo e toxicidade do que o álcool isopropílico, que em contrapartida tem maior atividade contra vírus. Mas o álcool etílico também é eficiente para neutralização de vírus, ok?
O etanol é bastante eficiente, principalmente a 70%, e o isopropanol a 90%. Podem ser, vamos dizer assim, considerados substâncias tanto antissépticas, que pode utilizar em superfícies animadas, quanto desinfetantes. Tá bom, pessoal? Então, por que que tem essa gradação aqui, né? Por que que a gente precisa de, numa solução, 30% de água e 70% de álcool? Por que que o álcool a 90% ou um álcool a 100% é mais eficiente, né? Porque a gente tem 70%. Abaixo disso, principalmente abaixo de 60%, a gente não tem uma efetividade, e acima dos 70% a gente também não tem uma efetividade. Por que isso? Principalmente porque, como a gente está tratando de desnaturação de proteínas, essa desnaturação se faz com mais eficiência na presença de água e de outros compostos que não o álcool. Esta água, ela facilita a entrada do álcool para dentro da bactéria e retarda a volatilização do álcool, permitindo maior tempo de contato daquele álcool com a sua mão. Então, no álcool em gel, por exemplo, a gente tem outros compostos, além do álcool, que deixa aquela textura gelificada, né, glicerinada. Então, esses compostos ajudam o álcool a ficar mais tempo na mão e provocar aí a ação que é necessária. Então, é por isso que a gente precisa de uma gradação específica, nem muito, nem pouco, porque tem que ter o tempo do micro-organismo estar em contato com aquele agente, além de aquela facilidade de desnaturação proteica na presença de água, tá bom? Como eu falei, existe essa proporção de 30%, e esse 30% ele pode ser a própria água, água destilada, como também outros componentes que se julguem importantes, sem que esses afetem a atividade desse álcool. Vocês já devem ter visto álcool em gel com cheirinho. Então, para ele colocar aquela essência, aquele corante e aqueles materiais que são responsáveis pela textura em gel do álcool, precisa se fazer um cálculo para tudo isso ficar dentro desses 30% e não afetar aqui 70% do álcool que é utilizado para a higienização das mãos, ok? O procedimento de higienização das mãos com álcool é muito parecido com o procedimento de higienização das mãos com detergente e água. Os movimentos vão ser os mesmos. A diferença é que a gente não vai utilizar água. Então, você vai aplicar o produto, fazer a manobra corretamente, todos aqueles passos que a gente falou anteriormente, e esperar a mão ficar sequinha e estar pronto. Nesse caso aqui, o álcool em gel ele é um pouco mais eficiente porque permite que você passe mais tempo com ele, ele não evapora tão fácil. Então, você, com menos quantidade de gel, você consegue, de álcool, na verdade, você consegue passar em toda a mão, consegue fazer todos os procedimentos sem que ele evapore tão fácil. Mas se você não tiver aquele álcool em gel no laboratório, você pode utilizar o álcool comum e fazer as manobras tranquilamente. Ele só vai secar um pouquinho mais rápido e você vai ter que colocar um pouquinho mais, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo, pessoal. Não percam os próximos vídeos. Aqui a gente vai falar depois dos outros agentes químicos e depois eu vou falar da forma como a gente sabe que um agente químico ele é eficiente, ok? Se esse vídeo foi legal para você, compartilha, faça comentários, pergunte, tá bom? E eu fico por aqui. Um grande beijo e até a próxima!